Todo mundo no livro agora, na página 334, vamos falar sobre as cobranças de impostos que o governo português fazia para aquelas pessoas que estavam trabalhando nas minas, não é? Para os donos dos escravos que trabalhavam nas minas e para as pessoas que trabalhavam lá também. Vou compartilhar aqui a página com vocês, a página do livro, e vou pedir para José Alexandre começar a fazer a leitura. Pode começar? Pode começar. Cobrança de impostos. O trabalho dos escravos nas minas eram muito lucrativos para os seus senhores. Grande parte desses lucros, no entanto, era usado para pagar vários impostos ao governo português. Conheça os principais impostos cobrados na época. Marília, leia aí o primeiro imposto. O primeiro imposto, o quinto. Tá. O quinto corresponde a um quinto 20 de todo 20%. o ouro. 20% de todo o ouro extraído nas minas que deveriam ser entregue aos governos portugueses. Então, pausa, deixa eu só explicar. Então, o governo português criou um imposto chamado o quinto, no qual 20% de todo o ouro deveria ser entregue ao governo português, já que ele era dono daquela terra. Então, era mais ou menos assim. Se José Alexandre achasse 100 pedras de ouro, 100 barras de ouro, vamos dizer assim, né? Só estou dando um exemplo. Dessas 100, ele teria que entregar 20 para o governo português ficar com 80. Esse era o imposto do... Ô, professor, mas o lucro ainda ia ser para os trabalhadores. Mas ainda assim o governo português estava arranjando uma forma de tirar em cima dos trabalhadores. Vamos ver, porque além desse ainda tem outros impostos. Ágata, faça a leitura aí das avanças. Não estou ouvindo, você tá muda aí no áudio. Pronto, Ágata, vai. As avanças. As avanças foram implantadas por causa das dificuldades de arrecadação. Enfim, o imposto das avanças era cobrado anualmente e correspondia a 100 aromas, 1.500 quilos de ouro. Ou seja, o que aconteceu aí? Como o governo português criou esse imposto do quinto, não estava recebendo esse imposto, ele resolveu criar um outro, que ao invés de mensalmente a produção ser mandada, agora a produção era mandada anualmente, 100 arrobas de ouro por ano, ou seja, tinha que destinar ao governo português 1.500 quilos de ouro, de tudo que era extraído ao longo do ano. Quantos ouros? Quantas barras? Não, eu não consigo determinar quantas barras, mas veja só, 1.500 quilos, você acha que é muito pouco ou você acha que é pouco ou é muito? Muito. É mais do que 1 tonelada, né? Uma tonelada, 1 tonelada e meia. Pois é. 500 quilos. Então, veja bem, veja aí que agora você ainda acha que os donos das minas e as pessoas que achavam ouro ainda estavam ficando com muita coisa? Não. Vamos continuar para ver qual é o próximo imposto. Leia aí para a gente, José Alexandre. A derrama. A derrama. Se a quantidade distribuída das avanças não fosse paga ao governo, ocorria a derrama, ou seja, o confisco de bens pessoais da população das minas até que os valores das avanças fossem atingidos. Ou seja, se o quinto não desse certo, era cobrado as avanças. Se as avanças não dessem certo, o governo criou o imposto da derrama. E o que seria isso? O governo ia lá nas propriedades de quem tinha o ouro e pegava, confiscava os bens da população daquela propriedade até chegar ao valor que era atingido pelas avanças. Ou seja, de uma forma ou de outra, o imposto teria que ser pago ao governo português. Espertos ou não?
Professor, Diga. eu fico pensando assim, de todo jeito que eu tinha que pagar, De todo de jeito. uma que maneira pagar. ou outra. Claro, Exatamente. 5 tipos, só para não ganhar nada. Seu pensamento está correto. De uma maneira ou outra, ele teria que pagar. Vamos continuar agora com o próximo imposto, as entradas. Marília, leia aí pra gente as entradas. Ágata, se ajeita. Tá certo. As entradas. Valor pago pela entrada e saída de pessoas e animais na região das minas. Ou seja, era como se fosse um pedágio. Para você entrar e sair das minas, você tinha que pagar um valor. Entenderam isso? É que nem um ônibus para ir para a escola, para algum canto. Exatamente. Como um ônibus, como um transporte público. Mas, na verdade, para você entrar naquele lugar, você deveria pagar para entrar e pagar para sair. Tanto você, como se estivesse carregando algum outro animal. O animal também? O animal também pagava para entrar e para Sabia sair. não que naquele tempo animal era gente. Não, não é que era gente, mas o animal ele ajudava no trabalho. E se ele ajudava no trabalho, ele ajudava a gerar lucro. E aí, se ajudava a gerar lucro, tinha que pagar também. Faz sentido. Faz sentido. Ágata, leia aí pra gente a captação. Ative seu som, que aí seu som está desativado. Isso, meu Deus. A captação. Valor que deveria ser pago pelos senhores por cada escravo que viava nas minas. Ou seja, os senhores também tinham que pagar por cada trabalhador não, cada escravo que era enviado para trabalhar na mina. Então, se eu tivesse 10 escravos, eu teria que pagar o valor por 10 escravos que estavam trabalhando lá. Se eu tivesse 100 escravos, eu teria que pagar o valor por 100 escravos que estavam trabalhando lá. Agora, minha pergunta para vocês é o seguinte: com esse tanto de imposto, a população estava feliz? Não. Não, De jeito nenhum. de jeito nenhum. A população estava completamente insatisfeita. E quando a população está insatisfeita, o que acontece? Revolta, guerra, não é? Pelo menos no passado acontecia isso. Então vamos ler agora um pouquinho sobre essa questão da insatisfação da população. José Alexandre, começa a leitura aí. A população insatisfeita. Uma população insatisfeita. A cobrança abusiva de impostos motivou uma série de revoltas contra o governo português na colônia. Conheça 2 dessas revoltas. Marília, comece a ler sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência. Professor, calma aí. Ô, professor, Inconfidência é o quê? Vamos descobrir agora, lendo esse texto, viu? Então, eu vou fazer a leitura. Pode deixar que eu vou fazer a leitura. A Inconfidência Mineira ocorreu em 1789 em Vila Rica, a atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa revolta envolveu padres, militares, grandes proprietários de terra, mineradores e poetas. Os conjurados, como foram chamados, os organizadores do movimento, planejavam tirar do poder o governador da capitania de Minas Gerais e fundar uma república na região. No entanto, o movimento não chegou a acontecer. Os conjurados foram delatados, ou seja, eles foram dedurados, eles foram entregados por um dos participantes do movimento e acabaram presos. As lideranças foram exiladas na África. O militar Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi executado. Então, vamos pensar numa coisa aqui. Quando alguém é confidente seu, José Alexandre é meu confidente, significa o quê? Que ele guarda um segredo que eu falei para ele, não é? Ou que eu tenho algum segredo. É meio que um segredo confidencial, que é só guarda só para uma pessoa. Agora vamos pensar no nome Inconfidência. Significa que aquele segredo acabou sendo vazado. Espalhado. Então é justamente isso que o texto fala. Ó. No entanto, o movimento não chegou a acontecer.
Os conjurados foram delatados por um dos participantes, ou seja, uma das pessoas que era um dos confidentes lá entregou o plano. E aí esse plano virou a Inconfidência Mineira. E aí Mas ainda existe a Confidência Mineira? Não, aquelas pessoas que estavam participando desse plano, alguns foram exilados, ou seja, mandados para outros países, e outros foram mortos, como foi o caso de Tiradentes, que foi executado enforcado. Aí temos a bandeira aí, ó, Quer usada. dizer, professor, que ele era um confidente também? Ele era um confidente também. Mas Então, quem foi que contou? um dos participantes, não, aqui não falou não, qual foi o dos participantes que contou, não. Porque não eram poucos, né, na verdade, eram vários. Então, alguém foi lá e contou o que ia acontecer. Mas não entendo. Se alguns eram mandados para outros países, Não, mas e isso alguns aconteceu. eram... Mas isso aconteceu depois que o plano foi revelado. Alguns foram mortos, alguns foram tirados da colônia e mandados para outros países. Mas como é que eles mataram sem saber quem era? Não, eles sabiam, não entregaram o plano? Sim, mas mataram... Não era para morrer só uma pessoa que contou? Não, José Alexandre. A pessoa que contou, ela contou justamente para que ela não sofresse nenhuma retaliação, não fosse morta, não fosse exilada, entendeu? Ela sabia do plano e foi lá e contou para que não acontecesse nada com ela. Aí ela entregou às outras pessoas. Ó, presta atenção nesse nome, ó, delatados. Delatados é quando a gente sabe de alguma coisa e a gente conta aquilo para alguém, para que não aconteça nenhum mal com a gente. É como se fosse mais ou menos assim, ó. O professor saiu da sala para ir na secretaria. Aí a turma começou a fazer bagunça. Todos, sem exceção. Só que aí José Alexandre, que era esperto, resolveu entregar a turma que estava bagunçando. Todo mundo ficou de castigo, menos José Alexandre, que entregou a turma. Entenderam que é uma delatação? Que é delatar? Isso é correto? Não, professor, só que na sala da gente é diferente. Todo mundo fica de castigo. Exatamente. Até quem delata fica de castigo. Sem parquinho. Porque o que foi pra fofocar? Mas vamos continuar. Então tivemos a Inconfidência Mineira. Vocês entenderam a Inconfidência Mineira? Sim. E teve uma pessoa lá no meio de todo mundo que resolveu que deveria contar o plano para os governantes. E aí, antes mesmo de a revolta acontecer, ela foi acabada, ela foi finalizada. Vamos para mais uma agora, na página 335. A Conjuração Baiana. Ágata, faça a leitura. A Conjuração Baiana ocorreu em 1791, na cidade de Salvador, também conhecida como Revolta dos Vaiados. O movimento mobilizou a população pobre da cidade contra o domínio português. Seu objetivo? Seu objetivo era transformar a Bahia em república independente. Além disso, reivindicavam a libertação de todos os escravos, a abertura dos portos para o comércio com outros países e melhores salários para os soldados. O governo, temendo que ocorresse uma rebelião escrava de grandes proporções na Bahia, prendeu os conjurados e executou os líderes do movimento. Ou seja, gente, esses são dois exemplos de revolta que aconteceram nesse momento histórico do nosso país, tá? Só para mostrar que, naquela época, a população não estava satisfeita com a forma como Portugal governava o nosso país. Fala, José Alexandre. Ô, professor, tá dizendo aqui do lado, nos dois tá dizendo bandeira usada pelos participantes da Inconfidência Mineira e o outro, bandeira símbolo da Conjuração Baiana. Sim. E aí, assim, o que eu posso explicar para vocês é o seguinte: essas pessoas, elas se organizavam de alguma forma, não é?
elas montavam grupos entre si e também, Ágata, presta atenção, elas criavam grupos entre si, esses grupos eram organizados a ponto de eles criarem símbolos, né? Criarem bandeiras, né? Só que às vezes não era organizado o suficiente para conseguir fazer com que a revolução acontecesse. A maior revolução que aconteceu, né, naquela época foi liderada por Dom Pedro, que foi o início da independência do Brasil. Mas para que se chegasse à independência do Brasil, muitas outras revoltas aconteceram. E duas dessas revoltas a gente acabou de conhecer, que foi a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que servem para mostrar a gente que a população daquela época ela não estava satisfeita com a forma com que Portugal estava governando o nosso país. Então, se a população não estava satisfeita, iria acontecer alguma coisa muito grande que iria desligar o Brasil de Portugal. Que foi isso que aconteceu? A independência do nosso país. Para ver o tanto de tempo que passou para ter uma independência. Para ver o tanto de tempo que passou, o tanto de gente que morreu, o tanto de revolta que teve que acontecer para ter a independência. Então, vamos lá para a atividade agora, lá no finalzinho. Preencha as frases utilizando as palavras do quadro abaixo. Então, vamos ver se vocês ficaram aí bem ligados nos impostos, tá bom? Quem quiser pode dar uma olhadinha na página anterior para responder. Letra A, José Alexandre. Imposto cobrado sobre cada escravo que trabalhava nas minas. Que imposto era esse? Entradas. Para cada escravo que trabalhava nas minas? Calma aí. Não era esse, não. Da região, o valor não deveria ser pago da valor deveria ser pago. Ágata ou Marília, se souber, pode responder. Tá bom. Entradas, professor. Não, imposto cobrado sobre cada escravo que trabalhava na mina. O senhor... Ah, tá. Captação. Captação. Vamos ver aqui, ó. Observem a página aí que vai aparecer se é a resposta correta. Captação, tá correto. Tudo bem. Yay! Ágata, letra B. Agora sim, ó. Valor cobrado pela circulação, que era a entrada e a saída de pessoas e animais na região das minas. Que valor era esse, Ágata? Entrada. Era as entradas? Vamos ver aqui. Entradas, muito bem. Marília, imposto anual que equivale a 100 arrobas de ouro, 1.500 quilos de ouro. Quinto. Será que foi o quinto? Não, não foi o quinto, não. Avença. Foram as Avenças. Foram as avenças. O quinto é outro tipo de imposto que a gente vai ver. Letra D agora. José Alexandre. Imposto que equivale a 20% do ouro extraído das minas. Quinto. Era o quinto. Muito bem, quinto. E por fim, Ágata. Imposto cobrado quando não se pagava o valor estipulado nas avenças. Derrame. Derrama. Muito bem. Agora vamos fazer a leitura desse quadrinho aí embaixo. Novas ideias, novas atitudes. Vai, José Alexandre. Achei. Novas atitudes. Vai, lê aí pra gente. Você estudou que a população mineira do século XVIII pagava vários impostos para a coroa portuguesa. E hoje em dia nós continuamos a pagar impostos.
Pergunta, é uma pergunta. Hoje em dia nós continuamos pagando impostos, sim ou não? Não, Sim. Não? Que história é essa? Pagamos e pagamos muitos impostos. Vai. ah, Luz, água. Olha aí, ó, continuando a leitura. A resposta é sim. Por exemplo, nós pagamos impostos sobre os salários e demais rendimentos, sobre a propriedade de imóveis urbanos e de veículos automotores, além de impostos que estão embutidos em todos os produtos que adquirimos. Tudo que a gente compra no dia a dia tem imposto. A gente paga imposto dentro do salário que a gente recebe, tá? Juntando, a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda, que é o imposto que é cobrado sobre tudo aquilo que a gente recebe no ano. Então, temos também o pagamento, o imposto sobre a propriedade de imóveis, ou seja, o IPTU que a gente paga da nossa casa. E temos vários outros impostos também. IPTU, que é uma taxa que a gente paga pela casa onde a gente mora, pelo espaço que a nossa casa ocupa no bairro. É o IPTU. Quando a gente tem um carro, a gente tem que pagar o imposto pelo carro também. E vários outros impostos, certo? E, por isso é muito importante sabermos como o dinheiro dos impostos é utilizado. Ou seja, aquele dinheiro que a gente paga para o governo, ele tem que voltar para a gente através de serviços essenciais, de serviços públicos para a população. Hospitais, escolas, conservação das vias públicas, transporte público e assim por diante, vários outros serviços públicos, pois o governo tem a obrigação de investir em serviços públicos que beneficiem a todos os cidadãos. Ou seja, da época da colonização para cá, a população continuou pagando impostos, tá bem? Continuamos pagando impostos até hoje, e nós, como cidadãos, temos o dever, temos o direito de receber serviços em troca daqueles impostos que a gente paga, e temos o dever de cobrar quando esses serviços não são oferecidos adequadamente para a gente. Então, esse é um dever nosso como cidadãos, viu? Então, vamos finalizar nossa aula de hoje. Nossa tarefa do caderno está feita, nossa tarefa do livro está feita. Eu vou colocar o vídeo para vocês acompanharem a tarefa do caderno, tá? A tarefa do livro, eu tenho certeza que vocês já fizeram aí, mas de acordo com o livro, vocês vão fazer a tarefa do caderno. No mais, estou lá no grupo até 11 horas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida ainda, pode me perguntar. E até amanhã. Um beijo para todos. Tchau.